Olá, meu nome é que está bem-vindo ao 13º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. E eu quero começar por agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar a taxa de conversão que é de 0,50% tanto na compra como na venda, mas como no caso dos ETFs que eu vou adquirir, é um requisito obrigatório de serem sempre em euros, por isso não existe qualquer taxa de conversão associada, por isso em termos de comissões eu penso que não poderia ser melhor. Agora, a XTB também está aqui a oferecer algo, ou seja, para o capital que não está investido, para quem já tem conta, tal como eu, então esse dinheiro rentabiliza 2%, uma taxa anual. Para quem ainda não tem conta, pode criar agora e consegue usufruir de 3,80% nos primeiros 3 meses, o que eu acho que não é nada mau. Agora, vamos passar aqui à parte do Cost Fire, por isso, neste momento tenho 6.973€ investidos, isto também a contar com o lucro que está na plataforma, investe cerca de 500€ mensalmente. Quando eu me reformar, este será o meu gasto anual, tenho neste momento 26 anos, quero-me reformar aos 55, é claro que isto é para o meu caso, tu deves colocar para o teu. Depois, a taxa anual de crescimento, com base no S&P 500 nos últimos 10 anos, é cerca de 10%, por isso foi o que eu coloquei aqui. Coloquei aqui uma taxa de inflação de 3% e uma taxa de levantamento segura de 4,50%. Ou seja, vou atingir o meu Cost Fire daqui a 7 anos, o que quer dizer que de volta dos 32 anos, se eu quiser, posso parar de investir completamente, que quando chegar aos 55 irei então atingir o meu FIRE, o que é fantástico. Por isso, parar de investir aos 32, se assim quisesse, e atingir aos 55 a reforma, seria fantástico. Mas isto aqui é com base numa inflação média de 3%, se eu colocasse aqui, por exemplo, 4%, então antes de ser 7 anos seria aqui 10 anos, por isso antes de ser aos 32 seria aos 36. Ok, mas coloca para o teu caso e vê como é que aparece para ti. E há aqui também um ponto adicional, é que mesmo que tu sejas, por exemplo, tenhas 50 ou 60 anos, achas que atingir o FIRE é demasiado tarde para ti, então lembra-te que também tens filhos ou talvez netos que poderás constituir o teu FIRE, mas depois deixar para eles depois seguirem esses passos e então atingirem muito mais cedo. Isto é só uma dica para quem tem filhos ou netos. De qualquer modo, nós podemos ver que neste momento estou com um lucro de 779,65€. Honestamente, eu acho que isto está rentabilizado numa velocidade muito maior do que eu estava à espera, porque se eu for comparar com o meu portfólio de ações, o meu lucro, e atenção que o meu portfólio de ações é muito mais antigo, o meu portfólio de ações está com um lucro de 1.336,42€. Por isso a diferença não é assim tanta e realmente os ETFs estão-me a surpreender pela positiva, pelo menos por enquanto. Ok, 778,78€, muito bem. E agora vamos ver aqui o gráfico, ou seja, neste momento estamos na zona 2 e há já aqui um ponto que eu quero referir, que é algo que eu me enganei no último vídeo, que disse que tinha, se não me engano, começado sempre com um time frame diário, mas isto não é verdade. No primeiro episódio e seguintes comecei com um time frame de 2 em 2 horas, mas a verdade é que a diferença não é assim tão grande, ok? Se utilizar um time frame diário ou de 2 em 2 horas não faz grande diferença, ou seja, eu poderia estar a utilizar neste episódio diário e no episódio seguinte 2 em 2 horas, que era totalmente ok, pelo menos desde que eu cumpra estes 2 time frames. Qual é que é aqui a diferença? Seria o objetivo. Se o meu objetivo for mais para longo prazo, então talvez o time frame diário faça mais sentido, é por isso que eu neste momento estou a utilizar. Se quiser fazer aqui uma ponderação de curto, médio e longo prazo, então de 2 em 2 horas também pode ser o mais indicado. Por isso, entre estes dois é totalmente ok, mas há aqui uma diferença ainda maior, é o facto de eu mudar de zona mais rapidamente, ou seja, o diário demora muito mais tempo para mudar de zona, ou seja, só quando atingir aqui no índice do S&P 500 os 376 é que muda para a zona 3, porque aqui, a partir desta linha aqui, é a zona 3. Por isso aqui o que muda é a zona 2 e 3, porque a zona 1 está sempre com base nos máximos históricos, por isso esta zona, entre a zona 2 e a zona 1, nunca vai mudar. Por isso, se eu mudar aqui para o time frame de 2 em 2 horas, podemos ver que de 376 iria mudar para 422, 421, por isso muito mais rapidamente ia mudar de zona e acaba por não fazer muito sentido. Porquê? Porque repara que até em outubro, ou seja, no final de outubro, que não foi há muito tempo, houve aqui uma oscilação que realmente fez romper esta zona para a 3 e assim já estaria a investir em ETFs muito mais voláteis e se calhar não faria
assim ainda muito sentido para esta altura, porque normalmente quando estamos a investir em ETFs muito mais voláteis é quando há quedas muito mais acentuadas. Por isso eu acho que um time frame diário pode ser o mais indicado, pelo menos para mim, ok? Eu acho que utilizar qualquer um dos dois é aceitável. Depois havia também outra questão que foi colocada, que é porque eu utilizar o SMMA, porque em termos de fórmula eu acho que está muito mais correto para dividir as zonas. Por exemplo, foi sugerido um que eu até posso colocar aqui, que este indicador tem vários, por isso vou colocar aqui MA3, que é o Simple Moving Average, e o input está aqui de 200, ok? É muito mais utilizado, mas o que acontece é que o pessoal lá fora, e talvez também em Portugal, que utiliza o SMA 200, não tem muito bem noção para qual é que pode ser mais indicado. Por exemplo, neste que é para dividir as zonas, é muito mais indicado o SMMA do que um Simple Moving Average, porque podes reparar que o preço rompe várias vezes o Simple Moving Average, ou seja, estaríamos sempre a trocar da zona 2 para a 3, ou seja, não há aqui uma grande divisão que destaque como é o SMMA. Por isso é que este é muito menos indicado do que o SMMA. Por isso, tenha atenção a isto. O Simple Moving Average ou mesmo o Exponential Moving Average para dividir estas zonas não é de todo indicado, ok? Podes ver a tendência, mas mesmo para ver a tendência eu acredito que o SMMA seja melhor, ok? Se tu fores comparar a fórmula matemática, tu consegues entender que para o caso da tendência, pelo menos conforme eu utilizo, é muito melhor o SMMA. Pronto, eu só queria deixar isto bem claro. Peço desculpa estar aqui a salientar tantas vezes isto, é só porque, pronto, era uma dúvida que tinha sido colocada. Depois, outra dúvida que foi colocada é relativamente a esta, que porque eu ter 400 mais 100, 300 mais 100, 500 mais 100, porque a média era apenas 400 e o que eu queria é que fosse de 500, por isso eu decidi aumentar 100 em cada zona. Então explicando o porquê de estar 300 mais 100, 400 mais 100, 500 mais 100, porque se eu eventualmente no futuro quiser aumentar devido às minhas condições ou porque me pode fazer mais sentido, então eu coloco aqui por exemplo 400 mais 100 ou mais 200 ou mais 300, seja quando for, porque foi aquilo que eu aumentei desde o primeiro episódio ou nos episódios seguintes. Pronto, mais outra dúvida, esta penso que seja aqui a última. Um ETF relacionado com ouro, eu acredito que não faça sentido. Porquê? Porque quando estamos a investir num ETF relacionado com ouro, estamos a investir também nas empresas, como é óbvio. As empresas que maioritariamente seguem o desempenho do ouro, ou seja, se o ouro estiver a ter um bom desempenho, elas provavelmente também vão estar a subir. Agora o problema é o seguinte, é que mesmo que o ouro esteja a ter um excelentíssimo desempenho, o ETF pode estar a ter um mau desempenho, porque se por alguma razão as empresas tiverem um mau desempenho, ou seja, se algo lhes acontecer, então isso irá prejudicar bastante o ETF, ou seja, tu não estás apenas dependente do ouro, mas estás dependente das empresas. Por isso, estar aqui a haver um risco externo, eu acho que não faça muito sentido. Por isso, se tu realmente queres seguir o desempenho do ouro, então mais vale comprar a commodity, ou seja, a matéria-prima. E segundo o meu conhecimento, não é difícil comprar uma onça de ouro online. Pronto, agora relativamente aos ETFs, eu segui aqui uma sugestão que era numerar e colocar os ETFs que já foram sugeridos, ou seja, todos estes que tu estás a ver neste momento, eu coloquei aqui por ordem, seja A, B, C, D, E, estes todos já foram sugeridos e eu já os vi. Por isso, se tu quiseres sugerir um ETF, tu podes ver primeiro se aqui está esse ETF, porque se estiver, já foi falado num episódio anterior. Tu podes ver o 10º episódio, que até faz referência a qual episódio é que eu falei sobre algum destes ETFs, mas se não estiver aqui, então está à vontade para sugerir, para eu depois ver. Estes aqui já foram sugeridos, eu inclusive coloquei os últimos que foram sugeridos neste episódio, e temos por exemplo aqui alguns que é com uma grande exposição à Índia. Este aqui penso que já tenha visto, mas como ainda não tinha colocado, então vou ver novamente, que é relativamente aos semicondutores. Por isso este eu não vou adquirir de todo, porque a sua volatilidade é muito grande, ou seja, seria apenas para a zona 3, para além de não querer ter neste momento uma grande exposição aos semicondutores para a zona onde estamos. Por isso, grande volatilidade não é um setor que eu quero neste momento, mas pode haver pessoas interessadas e por isso devem colocar na sua watchlist. Agora, aqui o que é que temos mais? A exposição de 77% aos Estados Unidos, cerca de 23% às restantes, maioritariamente tecnologia, como é óbvio, e depois temos aqui grandes empresas dentro dos semicondutores e também algumas focadas na inteligência artificial. Ok. Por isso, grande exposição à Nvidia, à ASML, AMD, Intel e muitas outras. Ok. Depois temos aqui o próximo, mas este aqui não vou adquirir porque seria mais para a zona 3.
Bem, este aqui é relativamente à inteligência artificial e Big Data, este também já foi visto, mas eu quis novamente salientar porque não tinha colocado ainda nesta lista. Por isso, se eu ainda não coloquei nesta lista, mas já falei por alguma razão, pode voltar a sugerir. O que é importante agora é os que estão neste momento na lista. Por isso, se aquele que tu queres sugerir ainda não estiver na lista, sugere. Este tem um Total Expense Ratio de 0.35%, pois o outro, ainda por cima, tem um Total Expense Ratio também de 0.35%, por isso eu considero um pouco elevado, mas também não é algo do outro mundo. Tem um fund size, pronto, um bocadinho grande, não digo que seja exageradamente grande, é só um pouco grande. Tem aqui uma volatilidade de 19.98%, ou seja, estaria dentro da zona 2, se não estou em erro. Tenho que ver aqui, zona 2 está entre 15 e 20%. Tu não estás a ver, pois não, mas tenho que tirar daqui, pronto. Entre 15 e 20% está na zona 2, por isso este faz parte da zona 2. Ok, agora que reparei que tenho que desviar a câmera para tu conseguires ver quais são os ETFs que estão na lista. Por isso estes aqui estão na lista. Agora, relativamente ao desempenho, últimos 3 anos, 51.46%, não é nada mau. No último ano, 41%. Em 2022 tem estado negativo, ou seja, este ano tem estado a ter um bom desempenho. Também é o facto de ter aqui uma boa exposição à Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Salesforce. 81% aos Estados Unidos, cerca de 20% às restantes. Qual é o problema? É que neste momento está em máximos, e para o risco que iria estar a correr se investisse neste momento, eu acho que não valeria a pena. Não é só por estar praticamente em máximos, também vejo muito presente em empresas que tenho noutros ETFs, por isso seria se calhar demasiado overlapping. De qualquer modo, eu vou aqui à XTB e ver este ETF em específico, por isso é SXAIX, por isso vou colar aqui e ver se realmente está em máximos ou se está longe dos máximos, só para ter uma noção dos máximos históricos. E sim, estamos praticamente em máximos históricos neste ETF. Não quer dizer que não possa subir muito mais, porque isso é uma possibilidade, mas talvez haja melhores oportunidades, ok? Vale a pena talvez colocar aqui na watchlist, mas se houver uma correção neste setor, pode ser que haja aqui uma grande queda e eu não quero estar a correr esse risco. Pronto, o seguinte, este aqui penso que seja o que tem uma grande exposição à Índia, por isso, sim, exatamente, este é que tem uma grande exposição à Índia, por isso, quem quiser dentro de países emergentes, então este é um deles. Temos aqui um Total Expense Ratio de 0.65%, estamos um pouco perto dos máximos históricos, mas ainda há aqui uma margem. Depois, pronto, o Total Expense Ratio é muito elevado, tem um bom fund size, a volatilidade é pouca, por isso aqui até está na zona 1, ou seja, não seria indicado para a zona 2, seria mais para a zona 1, mas só pelo facto de ter esta exposição tão específica na Índia, que é, se não um dos maiores ou o maior dentro dos países emergentes, faz com que o risco também seja um pouco mais elevado. Por isso não podemos agora contar só na volatilidade, mas também na exposição em si. Por isso exposição 96.41% à Índia e cerca de 5% às restantes, diversificado em vários setores, muito bem. E depois nestas empresas, depois já aqui outro ponto é que eu teria que conhecer estas empresas e a única que conheço assim melhor é a Infosys, porque é uma grande empresa tecnológica e é a única que eu tenho uma melhor noção, porque as restantes nunca fiz um estudo sobre elas, por isso teria que fazer antes de adquirir. Mas eu coloquei aqui na minha lista de ETFs, né, que ele está aqui, QDV5, caso no futuro faça mais sentido ter aqui a exposição à Índia. Pronto, outro ETF que foi sugerido é um que é mundial, ou seja, por ser um ETF mundial não quer dizer que esteja igualmente distribuído entre vários países. Pode estar, por exemplo, com uma grande exposição aos Estados Unidos e depois o resto da percentagem estar distribuída em muitos outros países, fazendo que seja um ETF mundial. De qualquer modo, todos estes que nós vimos, inclusive este é físico, ok? Nenhum destes é sintético, tem um Total Expense Ratio de 0.20%, mas tem uma volatilidade de 13.86, ou seja, não está entre os 15 e 20, isso pertence à zona 1, também sendo mundial já era de esperar. Pronto, 67% aos Estados Unidos e depois aos restantes países, por isso é por isso que é considerado um ETF mundial, ou seja, para ser um ETF mundial não precisaria de ter uma exposição igual em todos os países, de forma a estar muito bem diversificado nos países. Não, basta ter aqui esta diversificação e ter esta exposição a várias empresas por todo o mundo. Ainda assim, quando eu estiver na zona 1 e eu quiser diversificar no ETF mundial, provavelmente vou escolher algo que esteja muito bem diversificado em vários países e não tanto nos Estados Unidos. Por isso, este aqui
penso que seria para descartar. Ainda por cima, nos últimos 3 anos apenas teve um desempenho de aproximadamente 30%. Eu acho que existem melhores ETFs mundiais. Pronto. Depois temos aqui outra sugestão, que é um ETF que segue o ouro. Na minha opinião, prefiro muito mais exposição ao ouro físico do que adquirir um ETF. Acho que não faz sentido. Pronto, assim sendo, eu neste episódio eu vou por uma escolha mais standard, que siga o S&P 500, porque se entretanto o S&P 500 chegar aos seus máximos, que ainda falta, este ETF também pode ter aqui ainda uma valorização, apesar de já estar praticamente em máximos históricos, porque se nós formos ver aqui o VUA ou mesmo o SXR8, eles já se encontram em máximos. Agora perguntas-me, porque é que existe esta discrepância entre um índice e estes ETFs que seguem o S&P 500? Eu não tenho certeza se é por ser acumulativo, mas a verdade é que existe. Por isso tu podes ver que neste momento o VUA está quase em máximos, ainda falta um pouco, deixa-me só ver a porcentagem que falta. Falta aqui cerca de apenas 1,83% para chegar aos máximos, por isso eu acredito que se o S&P 500 chegar aos máximos, vai continuar a subir e romper os máximos do VUA do SXR8. No caso do índice do S&P 500, para chegar aos máximos, falta aqui 6,71%. Eu espero que assim aconteça, porque se o índice começar a cair, se por acaso começar a cair a partir daqui, então isso vai refletir negativamente no meu portfólio. Por isso a partir daqui, depois para baixo. Mas nesta zona onde estamos atualmente é um pouco difícil, porque como estamos mesmo entre a zona 1 e a zona 2, é um bocado difícil para mim decidir. Ou seja, eu já adquiri várias vezes a exposição entre Estados Unidos e também a Europa, mas para diversificar completamente eu queria estar mais próximo ou então na zona 1. Por isso desta vez vou por uma escolha mais standard, vou adquirir então o VUA. O VUA ou SXR8 estão praticamente em máximo. Deixa só para te mostrar, SXR8. O SXR8 também está praticamente em máximo. Se formos ver aqui, a diferença é cerca de 1,69%. Eu penso que sejam mesmo que o VUA, porque estes ETFs acabam por ser iguais. E por isso, sim, neste episódio eu vou por uma escolha mais standard. Por isso vou adquirir o VUA. Neste momento são 11h30 da manhã. Vou colocar aqui uma nova ordem, isto porque eu estou a adquirir em euros, por isso uma bolsa europeia está aberta entre as 8 da manhã até às 4h30 da tarde, só para tu teres uma noção, que isto é diferente da bolsa americana. Por isso, neste momento, o VUA, eu tenho 3 posições abertas, ou seja, uma com 9%, outra com 10% e outra com 11%. E agora vou estar a diminuir percentualmente o meu lucro. Eu vou-te explicar o que é que quer dizer, que neste momento estás a ver aqui 10,14%, ou seja, a média percentual vai diminuir assim que eu adquirir, por isso agora vai ser 500 euros, ou seja, o valor aproximado a 500 euros, deixa-me cá ver, 7 unidades é 546 e 6 unidades é 468, mas eu prefiro a mais do que a menos, por isso eu vou colocar aqui 546, ok, comprar e está feito. Por isso uma escolha mais standard desta vez, diminui o meu lucro percentual, mas apenas a média de cerca de 10% para 7,38%. Pronto, porque agora fez média com esta última aquisição neste momento. Estes 0,06% negativos que tu vês aqui, que é uma coisa mesmo muito pequena, é devido ao spread. E o que é o spread? É a diferença entre o valor de compra e o valor de venda, ou seja, no valor de compra vejo aqui 78 euros 8 cêntimos, depois 99, e aqui é 4 cêntimos e 21. Por isso estes 4 cêntimos e estes 8 cêntimos, que é praticamente 9 cêntimos, só esta questão destes poucos cêntimos já é o suficiente para causar este impacto de 0,06%. É isto que nós chamamos de spread. Pronto, é tudo por este vídeo, eu espero que tenha sido útil. Se tiveres dúvidas, coloca nos comentários. Se tiveres sugestões sobre ETFs, então não hesites também em escrever nos comentários. Espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. E até uma próxima.